Olá pessoal, estamos aqui então para gravar mais uma aulinha sobre a nossa disciplina de gestão ambiental, ok? E a gente já está caminhando para o fim da norma aqui. A norma tem 10 itens, a gente está no item 9. Se possível, eu vou tentar fazer os dos dois itens nessa aula, tá bom? Se der tempo. Item 9, avaliação de desempenho. Dentro do PDCA, a gente viu item 6 e 7, a gente está no P do PDCA. Item 8, a gente está no C, no D de fazer do PDCA. Agora a gente está nos dois últimos, C e A, checar e agir. O item 9 é o item de checagem, avaliação de desempenho, né? E o agir do A do PDCA, que vai ser o nosso último item, que é o item 10 da norma, tá? Então, 9, o item C do PDCA, e item 10 é o item A do PDCA, o último item. Avaliação de desempenho. Então, como é um item de checagem, né? Vamos dizer que ele é um item de monitoramento, onde a gente vai avaliar algumas coisas aí no nosso sistema de gestão, tá? Então, item 9.1.1, generalidades. A organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar seu desempenho ambiental. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, o método de monitoramento, medição, análise e avaliação como aplicável para assegurar os resultados válidos, os critérios pelos quais a organização irá avaliar seu desempenho ambiental e indicadores apropriados, e quando o monitoramento e a medição devem ser realizados, e quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. A gente escutou falar então bastante aí de monitoramento e medição e análise, né? Aí nesse caso, análise e avaliação. Esse é um item novo na norma, com tudo isso, né? O item anterior da norma antiga chamava monitoramento e medição. Aí então 9.1, aqui a gente vê aqui embaixo, 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação. Pessoal, esse item, particularmente, eu acho que ele é um item bastante herdado aí da ISO 9001. Por que eu acho que ele é bastante herdado da 9001? Porque para 9001, o item de monitoramento e medição é um item bastante importante, bastante importante. E por que o item para 9001 ele é um item bastante importante? Imagine que a gente está falando lá de a fabricação de um produto, tá? A gente está falando da fabricação de um produto. Na 9, o monitoramento aí nesse caso, a gente trabalha muito na 9001 com a diminuição de não conformidades, de produtos não conformes, né? Quando a gente vê na ambiental, a não conformidade ela sempre tem uma relação com alguma coisa ambiental ou com alguma coisa que seja sistemática da norma, por exemplo, controle de documentos, qualquer coisa desse tipo. Na 9001, como a gente está falando de qualidade de produto, a gente tem muito a relação com um negócio chamado produtos não conformes. Produtos não conformes é aquele produto que não foi aprovado pela qualidade e ele vai ter que ser descartado, ou ele vai ter que ser rejeitado, ou ele vai voltar para a linha de produção novamente. Então, o monitoramento e medição para 9000 é muito importante. Por exemplo, fabriquei 1 milhão de produtos. A minha meta é ter menos de 0,5% de produtos não conformes. Então, eu vou monitorando, eu vou medindo isso para ver. E aí eu tenho, por exemplo, instrumentos de medida. Então, por exemplo, eu fabrico um parafuso. Meu parafuso tem que ter 0,46 milímetros. Então, o produto ficou pronto lá, um lote. O cara vai lá, extrai quanto? E aí você vai estabelecer que você vai retirar 20% de produtos, sei lá, 20% é muito. 3% de produto de amostra para você fazer análise. Aí o cara vai tirar a amostra, pegar o paquímetro, medir, deu 0,46, deu 0,46, se não deu, quanto que não deu. Meu, aí é uma questão muito numérica de monitoramento, de medição, etc, que a 9000 é muito importante para 9.
e é realmente muito importante para 9. Só que para 14, esse item, ele é um item que eu não tenho problema nenhum em ser sincero com vocês e dizer quando eu acho que as coisas da 14 elas existem porque a 9 cobra, né? Então não que seja um item não importante, mas na 14, em 8.1, a gente está executando as ações. Só que quando a gente executa as ações em 8.1, parte da checagem a gente já faz também em 8.1. Né? Como, por exemplo, aquele monitoramento de fumaça preta que eu falei para vocês. A gente já faz análise de fumaça preta e já checa para ver se está funcionando ou não. Então, muitas vezes, esse item de checagem, que é esse monitoramento e medição para a gente, já faz parte do nosso procedimento operacional. Assim como para 9 vai fazer parte. Só que para 9 tem essa questão da checagem do final, que é para ver se o produto está conforme ou não conforme. Para a gente, como ele é mais intrínseco, a não conformidade é intrínseca do processo e não do produto final, a gente tem um monitoramento e medição um pouquinho diferente, tá? Então a gente vai ler aqui e estabelecer mais ou menos para vocês entenderem aí. A organização deve assegurar que o equipamento de monitoramento e medição calibrado ou verificado é usado e mantido conforme apropriado. A organização deve avaliar seu desempenho ambiental e a eficácia do sistema de gestão ambiental. A organização deve comunicar interna e externamente as informações pertinentes sobre o desempenho ambiental, como identificado em seu processo de comunicação e como requerido pelos requisitos legais e outros requisitos. A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência de monitoramento, medição, análise e resultados de avaliação. Então, basicamente, pessoal, o que está dizendo aqui é que a gente tem que assegurar que exista monitoramento e medição e ele seja mantido e apropriado e calibrado. Isso é muito importante para monitoramento e medição. Qual que é uma das coisas mais importantes para a gente aqui da 14 quando a gente fala de monitoramento e medição? Calibração de equipamento, pessoal. Então eu tenho um pH-metro que eu uso lá na minha estação de tratamento de efluentes para ver se o esgoto está certo, oxigênio dissolvido. Bom, eu tenho que garantir que esses equipamentos estejam calibrados. Eu tenho um hidrômetro, eu preciso de laudo de calibração do meu hidrômetro para ver se ele está medindo a quantidade de água certa. Então tudo aquilo que eu uso, todos os equipamentos que eu uso para fazer medição, para medir alguma coisa na área ambiental, seja medir volume de água, seja medir qualidade de água, qualidade de efluente, emissão atmosférica, se eu uso decibelímetro para medir o ruído na casa do vizinho, não interessa, pessoal, todos os equipamentos que eu uso, eu tenho que demonstrar a calibração. E a calibração, pessoal, vai claro conforme o fabricante, tá? Esse equipamento tem que ser calibrado anualmente, esse equipamento tem que ser calibrado a cada 10 usos. O auditor vai sempre pedir para vocês a quantidade que usou, o equipamento, o último laudo de calibração e ver se o equipamento está calibrado. Tem que estar calibrado, tá, pessoal? Tem que manter tudo calibrado e funcionando perfeitamente. Isso é muito importante, que é uma coisa que o item de monitoramento e medição traz para a gente. A organização deve avaliar o desempenho ambiental e a eficácia do sistema de gestão, ok, isso é tranquilo. A organização deve comunicar interna e externamente as informações pertinentes sobre o desempenho ambiental, como identificar nos seus processos, tal. A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência de monitoramento, medição, análise e resultado. O que é isso? Eu tenho que ter documento. Pessoal, isso aqui, ó, fumaça preta, de novo, estou resgatando aquele documento que a gente já tem visto nas últimas aulas. Fumaça preta, anel de Ringman, não precisa de calibração, mas ele olha o nome do procedimento aqui, monitoramento de fumaça preta. Isso é monitoramento e medição? Mas como eu falei para vocês, ele tem um interlace muito grande com o item 8.1 para a gente aqui da 14, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu medi 10 vezes para ver se o meu caminhão tinha fumaça preta, certo? Não medi 10 vezes? Isso aqui é uma evidência, né? Ele não pede aqui, ó, pra gente aqui no item aqui, ó, evidência, né? Apropriado como evidência de monitoramento e medição. Se eu mostrar para ele que eu estou fazendo isso com o anel de Ringman, monitorando minha fumaça preta, é uma evidência de monitoramento e medição? Eu estou monitorando a fumaça preta dos caminhões que entram do meu gerador de energia. Isso é monitoramento e medição, tá? Então, tudo aquilo que eu monitoro que tenha finalidade ambiental, eu devo manter
as evidências de que eu fiz o monitoramento. Eu li o pH, por exemplo, eu tenho como rotina no meu laboratório da minha estação de tratamento de efluentes. O quê? Quando o efluente está sendo lançado, eu faço o quê? Coleta de efluente de entrada e de saída. Entrada e saída eu faço o quê? Eu faço DQO, DBO, pH, oxigênio dissolvido, temperatura. Beleza. Eu pego isso, anoto a entrada, anoto a saída, vejo se eu estou atendendo a lei. E como que eu uso isso com o auditor? O auditor vai falar assim, como é que você faz monitoramento e medição da sua... Como é que você monitora a sua estação de tratamento de efluentes? Aqui, ó, eu monitoro todo dia. Ah, e se um parâmetro desse der errado? Ah, se um parâmetro desse der errado, aí no procedimento fala o que eu tenho que fazer. Eu tenho que chamar o engenheiro, comunicar, abrir não conformidade. O que eu faço se tiver fora da conformidade do que está escrito no meu procedimento? Aí eu devo agir, tá? E aí sempre isso vai estar escrito no meu procedimento. Assim como estava escrito em monitoramento de fumaça preta. E se o cara desrespeitar o meu procedimento? Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ele embora. Eu vou falar para ele, leva o seu caminhão daqui. Ou vou dar uma advertência para ele. Então, é basicamente bastante importante, né? Isso que a gente tem que fazer aí no item de monitoramento e medição. Avaliação dos atendimentos, o próximo item, né? Do item 9.1, 9.1.2. Atendimento, avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros. Bom, lembra que a gente viu lá no começo dos requisitos legais, pessoal? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, lembra que a gente levantou quais são os requisitos legais? Eu até falei na aula passada, a gente levantou quais são os requisitos legais e a gente levantou quais são os aspectos e impactos ambientais. No item 8.1, a gente já tratou os aspectos ambientais. Vamos fazer controle operacional para eles. Agora, aqui, a gente vai checar se aquelas leis que a gente levantou lá no passado em levantamento de requisitos legais e outros, no item de requisitos legais e outros requisitos, a gente vai olhar agora se as leis estão atendendo. Aí é simples, eu atendo a lei ou não atendo, tá? Pessoal, lembra que eu falei que a gente fazia, né, normalmente uma planilha, né, no nosso sistema, onde eu tinha lá resumo da lei, o que a lei cobra de mim, qual que é a lei, se é federal, estadual, número, tal, e a última coluna, que é atendimento. Essa última coluna da minha planilha, que é normalmente a planilha que essas empresas que prestam serviço de requisito legal, elas enviam para a gente tem a última coluninha, que é a coluna exatamente de atendimento. A gente vai lá e vai preencher essa coluna, pessoal. Mas para preencher essa coluna, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e não fazer assim, atendimento, requisito legal, atendido, atendido, atendido. Não é isso, tá? Não é isso. É claro que se você colocar atendido, 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 vai poder dar briga com o auditor, porque você escreveu atendido ou não. Só que o que é o ideal, pessoal? É você escrever como? Por exemplo, CONAMA 1. Eu escrevo lá, CONAMA 1 atendido conforme licença ambiental emitida pelo órgão, tal, licença número tal, válida até o dia tal. Bom, porque a hora que o auditor lê isso, ele fala, pô, não, então tá bom, é a lei que cobra dele licenciamento, ele tem a licença número tal, vence tal dia. Ele pode até querer pedir para ver a evidência de você, né? Só que é bom que esteja escrito ali, porque o auditor facilita bastante para ele de entender como é que você atende aquela lei. Então é importante gastar um tempinho escrevendo e respondendo ali na planilha, bonitinho, como é que você atende aquela legislação, o que você faz. Eu tenho procedimento, por exemplo, uma legislação de fumaça preta, atendido conforme procedimento, instrução de trabalho 0907, tal, bababá. Então o que eu faço? Eu consigo comprovar para ele que eu não emito fumaça preta? Não é isso, eu consigo comprovar para ele que tudo que emite fumaça preta na minha empresa, eu dou tratamento, né? E é assim que eu cumpro a minha legislação, certo? O caminhão que chega com fumaça preta aqui não entra. Ou eu rompo o contrato, ou eu mando ele embora e voltar com o caminhão funcionando. E isso faz com que eu atenda a questão de fumaça preta aqui dentro da minha empresa, ok? Então esse item de 9.1.2 é o item onde a gente vai falar como é que a gente atende aí aos requisitos legais. Então ele vai dizer, a organização deve estabelecer, implementar e manter processos necessários
para avaliar o atendimento dos requisitos legais, ou seja, eu devo avaliar os requisitos legais, é isso que está escrito. A organização deve determinar a frequência com que o atendimento dos requisitos legais e outros requisitos serão avaliados. Pessoal, frequência mínima, um ciclo. Quanto que vale um ciclo da norma? Um ano, tá? Um ciclo da norma é um ano, que é um ano de auditoria. Então, eu tenho que avaliar a legislação, pessoal, todo ano. Avaliar todo ano, pelo menos uma vez por ano, eu posso avaliar 2, 3 vezes por ano, todas as leis. Avaliar o quê, professor? Avaliar se eu estou atendendo. Então, todo ano eu vou lá e olho aquela lei, estou atendendo. E se eu descumprir? Por exemplo, eu pegar uma legislação dessa que eu falei com a NAMA 1. Ela vale até minha legislação, eu escrevi lá, né? Licença ambiental emitida pelo órgão, licença número tal, válida até 7 de setembro de 2020. Aí eu vou fazer a avaliação anual, hoje, periódica. Beleza, essa lei aqui, válida até 7 de setembro de 2020, hoje é dia 11. Não renovei licença. Pronto, né? Estou com uma não conformidade ambiental aqui séria, que é falta de licença ambiental. Por quê? E eu tenho que avaliar. Então, eu tenho que pegar, pessoal, todo ano e avaliar se eu atendo às leis. Eu posso fazer isso devagar, pessoal, porque isso é chato de fazer, dá um trabalho lazarento. Então, tipo, eu tenho lá 500 leis que eu tenho que atender. Imagina você pegar um dia para ver 500 leis, você não vai conseguir. Então, o que a gente costuma fazer isso aí? Eu pego uma vez por semana, lá umas 2 horas, faço 20 legislações, 30 legislações, aí próxima semana eu faço mais 30 e eu vou fazendo até dar minhas 500 legislações lá. Então eu demoro uns 6 meses, toda semana pegando metade de uma manhã lá para fazer avaliação de requisito legal, tá? Mas eu devo determinar essa frequência que é pelo menos uma vez por ano, tá? Pelo menos uma vez por ano. Avaliar o atendimento dos requisitos legais e outros requisitos e tomar ação se necessário, claro. Se eu não estiver atendendo a legislação, eu tenho que tomar as ações necessárias para passar a atender a lei, ok? Manter o conhecimento e o entendimento da situação do atendimento dos requisitos legais e outros requisitos. Pessoal, isso é bastante importante quem precisa saber sobre requisito legal na minha empresa? Pessoal, isso é uma coisa que, assim, requisito legal é um negócio tão complicado, né? Legislação ambiental, um negócio muito formal, burocrático. Não é todo mundo que precisa saber, né? Eu atualizo a minha aplicação da lei ambiental de uma forma que meu funcionário, às vezes, ele nem sabe que aquilo é lei, né? Ou ele sabe que aquilo é lei, mas ele não conhece a lei. Então, como é que eu faço, né? É que nem se eu perguntar para você assim, você sabe quanto que você tem que ter de glicose no sangue? Não, mas se você faz o exame de glicose no sangue, você pega lá, tá escrito assim, minha glicose deu 80. Tem lá, fator de normalidade. Glicose abaixo de 99 miligramas. Falou, opa, minha deu 80 e abaixo de 99. Tô certo, né? Na legislação ambiental a gente faz a mesma coisa. O cara mediu o pH tem que estar abaixo de 6, ou sei lá, entre 7, 6 e 9. Ele mediu o pH, deu 8,5. Hora que você põe para ele só assim, pH entre 6 e 9, ok. pH fora, menor que 6 ou maior que 9, e avisar o engenheiro. Para ele tá ótimo, tá bom? Ou avisar o gestor, ou avisar, sei lá, quem seja dentro da empresa, tá? Então ele olhou lá, deu fora desse padrão, por quê? Porque a lei exige esse padrão. Só que eu dissemino a lei para ele de uma forma muito mais simples, que ele simplesmente olha um número, olha os outros dois, deu certo, ele põe um ok, deu errado, ele avisa alguém. Tá? Então essa disseminação aí, manter o conhecimento e o entendimento da situação toda vez que uma lei muda, quando eu não tenho legislação, eu tenho que disseminar esse conhecimento e fazer com que a legislação esteja intrínseca dentro do meu processo. As pessoas podem nem saber que elas estão fazendo uma coisa para cumprir legislação, mas elas estão. Mas eu sei, porque eu criei uma sistemática que quando o cara avalia esse numerinho aí, o pH entre 7 e 9, e ele fala se deu ok ou não, isso é cumprimento de requisito legal, e eu sei disso. Talvez seja importante falar para ele, isso aqui é legislação, tá? Então é importante você fazer isso com bastante critério. Só que ele não precisa saber qual lei que artigo, nada, né? É uma forma de a gente disseminar de uma forma simples a lei para a parte operacional da empresa. A organização deve reter informação documentada
como evidência dos resultados da avaliação do atendimento dos requisitos legais e outros requisitos. O que quer dizer isso, tá? Eu tenho que ter os documentos, claro, para comprovar que eu atendo a lei, e mais do que isso. Lembra que eu falei que a gente tem que fazer a avaliação de requisito legal todo ano? Normalmente, quando a gente contrata esses serviços de legislação que a gente tem, quando você vai lá e refaz você faz a avaliação de requisito legal e você põe salvar, ele vai salvar o requisito legal e vai salvar o novo e falar qual que tinha sido o anterior. Ah, então você fez ele dia 15 de julho do ano passado e dia 20 de abril desse ano você fez de novo. Então ele salva, inclusive salva o que estava escrito na última legislação e o que está nessa. Se você for criar o seu próprio sistema, pessoal, você tem que lembrar de fazer o quê? Ah, não, eu tenho uma planilha que eu fiz de Excel. Maravilha, então você faz o seguinte, você salva a data da planilha. Quando você for abrir e avaliar de novo, você põe lá o dia que você fez a avaliação, tá? Salva a planilha com o dia da avaliação, mas guarda a anterior, porque às vezes você vai ter que confrontar uma com a outra, certo? Mas quando a gente contrata esse serviço, normalmente isso já vem embutido no nosso pacote. Auditoria interna, item 9.2. Pessoal, auditoria interna, assim como monitoramento e medição, são itens que estão em todas as normas, tá? Assim como informação documentada, assim como política, assim como outros itens que daqui para frente quase todos vão ser de todas as normas, tá? Auditoria interna quer dizer o quê? Eu preciso fazer auditoria todo ano, todo ciclo, que é todo ano, tá? Antes da auditoria externa, eu preciso fazer uma auditoria interna. Porque o auditor na auditoria externa, na auditoria de terceira parte, quando o meu ambiente é certificado, tá? Quando eu tenho certificação de 14001, ele vai auditar a auditoria interna. Ele vai pegar o relatório da auditoria interna e vai avaliar o relatório de auditoria interna. Porque, inclusive, ele quer saber o que o auditor interno achou de problema e ver se você corrigiu, certo? Então, a auditoria interna, ela é auditada, ela é um item da norma e, obrigatoriamente, eu tenho que fazer auditoria interna. A auditoria interna é a mesma coisa que a auditoria externa. Qual que é a diferença? Eu posso fazer com o meu próprio pessoal da fábrica, eu posso pegar o pessoal de uma fábrica, da minha fábrica, só que da outra unidade. Por exemplo, eu tenho uma unidade aqui em Poços de Caldas, que é onde eu estou, e eu tenho uma unidade em Varginha. O pessoal de Varginha vai vir auditar a nossa fábrica aqui de Poços, e o pessoal de Poços vai depois auditar deles. Isso vale como auditoria interna? Vale, desde que os auditores tenham curso de auditoria interna, que tenham o auditor líder com curso de auditor líder responsável, ou eu posso contratar uma empresa. A gente tem centenas de empresas no Brasil que fazem auditoria, tanto de 9, de 14, de 45. O cara vai lá, audita a sua empresa e te entrega o relatório. Ele faz uma auditoria, como se fosse uma auditoria externa, né? Só que essa empresa não precisa ser autorizada pela ISO, não precisa ser um organismo certificador, como é o organismo certificador que faz auditoria de terceira parte. Os organismos certificadores fazem auditoria interna também, você pode contratar eles para fazer auditoria interna, tá? Só que, normalmente, o serviço deles é um pouco mais caro. Então, você pode contratar alguém, você pode treinar o seu próprio pessoal para fazer, aí vai depender, você pode pegar o próprio pessoal da fábrica. Qual que é o grande lance, né? Você tem que fazer auditoria ser imparcial. Então, por exemplo, eu não posso pôr um cara da mecânica para auditar o cara da manutenção para auditar a manutenção. Por quê? Porque ele é viciado, ele sabe todos os erros, ele sabe todos os acertos, as fraquezas, ele sabe tudo, né? Então, esse cara, se ele for auditar, ele vai ser tendencioso e eu tenho que tirar, eu tenho que fazer uma análise, uma auditoria imparcial. Então, eu posso colocar o cara da manutenção para auditar o RH, eu posso colocar o cara do RH para auditar a logística para auditar a produção para auditar a manutenção, mas nunca um cara para auditar a sua própria área, tá? Eu tenho que fazer auditoria interna e o que a norma me pede? A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informações sobre o seu sistema de gestão ambiental. Se ele está conforme com os requisitos da própria organização, que eu falei para vocês, né? A gente toma não conformidade com requisitos da norma ou com requisitos da própria organização, que tem, claro, sempre são vinculados à norma, para o seu sistema de gestão ambiental ou os requisitos da norma. Então eu tenho que na auditoria interna avaliar as duas coisas. Se ele está implementado e mantido eficazmente.
O programa de auditoria interna. A organização deve estabelecer, implementar e manter programa de auditoria interna, incluindo frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar suas auditorias internas. É o que eu falei para vocês, eu tenho que pelo menos auditar uma vez no ano, posso auditar 2, 3. Então eu vou ter lá qual que é a frequência da minha auditoria, qual que método que eu vou usar, de quem que é a responsabilidade de auditar, né? Então eu tenho um procedimento eu posso ter um procedimento de auditoria interna, principalmente se eu tiver mais de uma norma aplicada na minha empresa, né? Se eu tiver certificado, por exemplo, em 9, 14, 45, ou 9, 14, ou 14, 45, qualquer, se eu tiver mais de uma, eu posso ter um procedimento só de auditoria interna que vale para as duas normas, tá bom? O mesmo procedimento vale para as duas. E o procedimento diz quantas vezes por ano se audita, quem que audita, como é que é o processo de auditar, né? Ele vai explicar certinho ali. Ao estabelecer o programa de auditoria interna, a organização deve levar em consideração a importância ambiental, né? No caso aqui, por ser a norma ambiental, dos processos concernentes às mudanças que afetam a organização e os resultados das auditorias anteriores. Claro, sempre que eu vou auditar, eu vou considerar o resultado da auditoria anterior, como eu falei para vocês. Então, se eu estou auditando fazendo auditoria externa, ele vai considerar o resultado da auditoria interna. Se eu estou fazendo auditoria interna, eu vou pegar o último resultado de auditoria, que seria o quê? Por exemplo, a minha auditoria externa passada. Eu vou olhar o que o auditor lá da auditoria de terceira parte apontou para mim no meu relatório e vou ver se eu cumpri, se eu tratei aquela não conformidade direitinho, né? Então, eu uso o relatório da última auditoria sempre. Quando eu vou auditar, mesmo na auditoria interna, eu uso o último relatório de auditoria para ser auditado nessa. A organização deve definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria, selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo, como eu já falei, o processo tem que ser imparcial, assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente, ou seja, o resultado da auditoria, pessoal, como é que eu comprovo que eu fiz auditoria interna? Eu tenho um relatório de auditoria. Tá? A hora que acaba a auditoria, se faz o relatório com todas as conformidades, todas as não conformidades, como é que foi feita, visita, é um relatóriozão lá, escrito tudo. E esse relatório, para mim, é evidência, porque aqui no fim ó, ele vai dizer que a organização deve reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria. Como é que eu mantenho essa informação documentada? Relatórios de auditoria assinado pelo auditor líder e pelos auditores e pelo auditado. Pronto, eu tenho um relatório de auditoria que pode ser auditado depois porque ele é o fim, o relatório final da minha auditoria. Ok? Então, eu obrigatoriamente tenho que fazer auditoria interna. Análise crítica pela direção. Também, pessoal, é um item que obrigatoriamente eu tenho que fazer. Análise crítica pela direção é uma coisa que a gente faz com mais rotina, tá? Porque é uma coisa um pouquinho mais fácil da gente fazer. E ele é extremamente importante. Faz parte de todas as normas também. Todo mundo tem que fazer análise crítica pela direção. Qualquer uma das normas. 9, 14, 45, todas, tá? E o que quer dizer? A gente chama isso aí de reunião de análise crítica, tá? Ou análise crítica pela direção. Normalmente é uma reunião. A gente senta, né? As pessoas que são responsáveis pelo sistema de gestão ambiental e a alta direção da empresa, os diretores, as pessoas que mandam na empresa, e a gente vai falar o que para eles? A gente vai contar como é que está o sistema de gestão, o que deu certo, o que não deu certo, o objetivo que foi atingido, o que não foi, quais são as não conformidades que a gente tem, o que o último relatório de auditoria mostrou para a gente, quais foram as não conformidades levantadas, o que está funcionando, o que a gente precisa melhorar no nosso sistema de gestão. Para quê? Porque aí os diretores, as pessoas que têm dinheiro, que conseguem investir no nosso sistema de gestão, nós vamos decidir, nós vamos mudar o objetivo, nós vamos mudar a política, nós vamos colocar coisa nova, nós vamos tratar quais impactos ambientais de forma mais contundente nesse novo ciclo, nesse novo período. Então eu tenho que fazer análise crítica para tirar, né, dos meus diretores, mostrar para eles a realidade do meu sistema de gestão e ver com eles o que a gente pode melhorar, o que eu tenho verba para fazer, o que eu não tenho, como é que a gente vai tocar o nosso sistema daqui para frente.
né? Então a reunião de análise crítica serve para isso, tá? E a reunião de análise crítica, pessoal, o que é importante? A gente tem algumas coisas que são obrigatórias de ter como entrada e saída da nossa reunião de análise crítica, tá? E aí, então vamos só ler isso aqui para ficar claro para vocês. A alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão ambiental da organização a intervalos planejados. Sempre, pessoal, na norma a gente tem que ter tudo com intervalo planejado, de quanto em quanto tempo a gente faz, coisas desse tipo. Mínimo, tá? Eu vou fazer uma análise crítica pelo menos 2 por ano. Se eu fizer 3, 4, tá ótimo. Mas eu ponho lá que é pelo menos 2 por ano, ou pelo menos 1 por ano, tá? Para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia. A análise crítica pela direção deve considerar, aí é o que eu falei para vocês, tá? A gente vai ter aqui as entradas e as saídas aqui da nossa análise crítica, tá? Então a gente tem aí, a análise crítica deve considerar a situação de ações provenientes de análise críticas anteriores pela direção, que é o que? Exatamente. Eu pegar a própria análise crítica que a gente fez lá, no passado, a última que a gente fez, e falar, pessoal, ó, na última análise crítica, a gente definiu que ia investir nisso, nisso e nisso. Funcionou? Deu certo? O investimento foi bom? Não foi bom? O resultado foi satisfatório? Não foi? Eu vou discutir, tá? Isso, pessoal, nada mais é do que a discussão do sistema, tá? Vamos avaliar como é que está o nosso sistema. Por quê? Porque daí a gente vai ter que tomar ação agora no PDCA. A gente vai ter que tomar novas ações e partir para um próximo planejamento. Então, essa reunião é muito importante para ela embasar as ações futuras e os planejamentos futuros, certo? Então, é uma reunião bastante importante de se fazer. Mudanças em questões internas e externas que sejam pertinentes ao sistema de gestão ambiental. Então, a gente decide nessa reunião isso, mudanças. Necessidades e expectativas de partes interessadas, incluindo requisitos legais e outros requisitos. Os aspectos ambientais significativos da empresa, né? Quais a gente vai dar foco, se a gente vai tratar mais um, mais outro. Riscos e oportunidades, coisas que a gente pode melhorar e riscos que a gente tem no nosso sistema. E extensão no qual os objetivos ambientais foram alcançados. Então a gente vai discutir lá os objetivos ambientais, se a gente atingiu o resultado, se não atingiu, por quê, o que dá para melhorar, o que não dá, se é melhor tirar aquele objetivo e criar um novo. A gente vai definir isso. Informações sobre o desempenho ambiental da organização, incluindo tendências relativas a não conformidades e ações corretivas, resultados de monitoramento e medição, atendimento aos requisitos legais, resultados das próprias auditorias. Tá? Na análise crítica, normalmente a gente usa relatório de auditoria para discutir o que a última auditoria apontou para a gente. E a suficiência de recursos. Tá? O quanto que a gente tem de recursos, a gente vai discutir aí nesse caso recursos. Tá? Comunicações pertinentes das partes interessadas, incluindo reclamação, se o vizinho reclamou de algum impacto ambiental, o que foi feito, quais foram as ações tomadas, se o vizinho ou a pessoa que reclamou ficou satisfeita com o que a gente fez. E oportunidades para melhoria contínua. Tá? Como que a gente acha que a gente vai trabalhar para melhorar o nosso sistema continuamente, que é a nossa ideia, certo? E as saídas, né? Isso são as entradas da análise crítica, e as saídas da análise crítica, elas vão fazer o quê? Conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental, decisões relacionadas a oportunidades de melhoria contínua, decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudança do sistema de gestão ambiental, incluindo recursos, contratações, compra de maquinário, qualquer coisa desse tipo, ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos ambientais. O que a gente vai fazer se eu não alcancei o objetivo ambiental? Qual é a ação que eu vou tomar? Oportunidades para melhorar a integração do sistema de gestão ambiental com outros processos de negócio da empresa, né, se for o caso. Então, se eu consigo, né, conciliar, no caso, a gente já conversou sobre isso em outras aulas, mas se eu consigo conciliar aí a gestão ambiental com outras áreas de negócio dentro da empresa que possam melhorar o meu sistema de gestão ambiental. Qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização. Qualquer coisa que eu vá fazer que possa assumir também um papel estratégico na empresa de forma mais ampla. A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados de análise crítica pela direção. Então tá bom, eu tenho que reter informação documentada, eu tenho que ter um documento aí
que me comprove que eu fiz a reunião de análise crítica. E como que eu posso? O que que eu faço, pessoal, para ter esse documento? O que que a gente faz no final de uma reunião? Ata. Ata de reunião de análise crítica. Ela é o documento mais comum para a gente ter a informação de que a análise crítica foi feita. Quais foram as entradas, o que que a gente discutiu, o que que cada um falou, quais foram as saídas, quais são as ações que a gente vai tomar. Pode ser relatório de análise crítica? Pode, não tem problema, tá? Mas o que eu quero dizer é que como se fosse uma ata de análise crítica. Tudo que foi decidido, tudo que foi discutido, o que que vai acontecer, a gente põe isso no papel e guarda isso como informação documentada do meu sistema de gestão. Ponto. Acabamos com a análise crítica e acabamos também com o item 9, né? E agora entramos no item melhoria, item 10 e último item da norma. Um item melhoria, um item curtinho, só que muito importante, que é o item aí da ação do PDCA. Estamos na última letra do PDCA. Action, ação, tá bom? Então, é um item chamado de melhoria. A organização deve determinar oportunidades para a melhoria e implementar as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos pelo seu sistema de gestão ambiental. Então, a organização deve determinar oportunidades, coisas que ela deve fazer para melhorar, né? E para implementar as ações necessárias para alcançar essas melhorias dos resultados que ela pretende com o seu sistema de gestão ambiental. Tá? Isso é o item generalidades. Item 10.2, não conformidade e ação corretiva. Pessoal, esse é um item bastante interessante, tá? É o maior item aqui do nosso do item 10. Eu vou ler, a gente vai discutindo, depois eu vou dar um exemplo para vocês. Então, ao ocorrer uma não conformidade, pessoal, é importante lembrar para vocês, não conformidade a gente não toma só na auditoria não, a gente abre não conformidade com frequência, tá? Então o que acontece? Aconteceu algum problema aí dentro da empresa, eu abro uma não conformidade, eu fui ver requisito legal e não cumpri o requisito legal, abro uma não conformidade, de repente aconteceu um problema aqui de fumaça preta de um caminhão ou do meu gerador que está emitindo fumaça preta, o que eu faço? Abro uma não conformidade, tá? Então, abrir não conformidade é uma coisa super comum. Então, pessoal, como eu ia dizendo, eu tive que pausar um pouquinho aqui, retomando, a gente abre não conformidade com frequência, tá? A gente costuma abrir não conformidades aí rotineiramente na nossa aplicação. E o sistema de gestão ambiental serve para isso mesmo, para a gente abrir não conformidades, saber quais são as não conformidades que a gente tem e tomar ações sobre elas. Então, vamos lá. Ao ocorrer uma não conformidade, a organização deve reagir à não conformidade e, como aplicável, tomar ação para controlá-la e corrigi-la, tomar ação para controlar e corrigir a não conformidade, lidar com as consequências, incluindo mitigar impactos ambientais adversos, tá? Lidar com consequências, incluindo mitigar os impactos ambientais adversos da não conformidade, avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas, lembra disso aqui, causas, da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar uma ação para eliminar a causa, tá? Para que essa não conformidade não se repita, nem nesse lugar que ela aconteceu e nem em outro lugar da empresa. Analisando criticamente a não conformidade, determinando as causas da não conformidade, por isso que ele falou aqui, né, de eliminar a causa, então eu determino a causa. Determinar se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer. É aquele caso, né, pessoal, parecido com o que a gente falou lá no controle de emergência. Se aconteceu alguma coisa, eu tenho que usar esse acontecimento para aprender. Aprender que isso pode dar um problema, que pode virar uma não conformidade e tratar, certo? Implementar qualquer ação necessária, que a não conformidade demande uma ação necessária. Analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. Então eu tomei uma ação corretiva, eu vou ter que avaliar se a ação que eu tomei foi eficaz ou não foi, tá? Análise de eficácia é importante e é obrigado, a norma exige que a gente faça análise de eficácia.
Realizar mudanças no sistema de gestão ambiental, caso necessário, que é aquele mesmo caso que a gente falou lá do caso dos riscos, né, de emergência. Então, se aconteceu alguma coisa e eu avalio que meu procedimento não estava muito bom, porque deu uma não conformidade, o que eu faço? Eu vou mexer no procedimento, calma aí. Esse procedimento gerou uma não conformidade, por quê? Porque o cara não entendeu o que ele tinha que fazer. Calma aí, se ele não entendeu, eu vou mexer aqui no procedimento para deixar ele melhor escrito, para evitar uma não conformidade, ok? As ações corretivas devem ser apropriadas à significância dos efeitos das não conformidades encontradas, incluindo os impactos ambientais. Então, elas sejam... A gente vai ver que a norma sempre, né, vocês já viram, que ela sempre fala dessa significância, dessa magnitude. Como ela é uma norma genérica, pessoal, é muito difícil a gente prever e apontar coisas que devem ser feitas ou não, né? Então, a norma deixa o quê? Você tem que responder as coisas na magnitude, na significância do que aconteceu. Se foi um impacto simples, se foi uma não conformidade besta, você vai resolver de uma forma simples. Se foi um negócio complexo, vocês vão ter que resolver de forma complexa. Você vai ter que resolver um problema, às vezes vai demorar anos para resolver uma não conformidade, tá? Não tem o que fazer, é assim que funciona. E a norma é genérica para poder valer para todo mundo, só que a gente tem que interpretar. E o auditor vai ajudar a gente a interpretar isso, certo? O auditor vai falar, ó, isso aqui não está de acordo com o tamanho da sua empresa, ou a sua ação não está de acordo com o problema que você causou, não, tá bom? A organização deve reter informação documentada como evidência, tá? Então, quando eu tenho uma não conformidade aberta, normalmente, pessoal, as empresas, ela tem sistema de não conformidade. Você entra num sistema, como qualquer sistema de ordem de serviço, qualquer coisa do tipo, tem um sistema de não conformidade. Você abre a não conformidade, põe lá o que aconteceu, a análise de causa, o que foi que causou, a causa raiz do problema, o que você vai fazer, o seu plano de ação, qual que vai ser o seu plano de ação para você resolver aquele problema. Então, meu plano de ação vai conter 5 ações. Qual ação que eu vou ter? Então, a ação 1 vai ser tal responsável fulano. A ação 2 vai ser o ciclano que vai ser responsável. A ação 3 vai ser eu. A ação 4 vai ser o ciclano também. A ação 5 sou eu. E aí, eu fecho. Acabando isso, eu avalio, espero um tempo para ver se a não conformidade se repete, avalio a eficácia da minha ação que eu tomei. Se deu tudo certo, eu fecho a não conformidade. Só que mesmo que eu feche, a não conformidade fica lá, para o auditor ver. Deixa eu ver as não conformidades que você abriu. E tem muita gente que, não, vou dar uma de malandro aqui, não vou abrir não conformidade, vou deixar sem ela, pôr ela no sistema para não mostrar para o auditor. Pessoal, isso não faz sentido nenhum. Tá? Não conformidade faz parte do sistema e ela tem que ser mostrada para o auditor. Até porque o auditor vai falar assim, você não tem não conformidade, seu sistema é perfeito. Só não existe sistema perfeito. Todo sistema de gestão tem não conformidade. E é para ter, porque a não conformidade, na verdade, é ela que vai ajudar a gente a melhorar, ela vai ajudar a gente a corrigir problema. Tá? Então não tenham medo de não conformidade. Tá? Não conformidade, e não conformidade é uma coisa importante, porque se eu tenho uma não conformidade aberta, eu tenho um problema que eu já detectei, na auditoria o auditor não vai abrir não conformidade, porque você já tem uma não conformidade aberta. O que o auditor vai fazer? Ele vai olhar se você colocou lá no seu plano de ação, vou fazer isso, se você está cumprindo o plano de ação, se a data que você colocou porque você ia fazer a ação foi feita, ele vai ajudar, né, você a gerenciar aquela não conformidade, vai ver se as coisas estão ocorrendo conforme você planejou. Basicamente é isso que ele vai fazer. A organização deve reter informação documentada, então, da natureza da não conformidade, qualquer ação subsequente tomada, e dos resultados de qualquer ação corretiva. Então, todas as ações corretivas que eu tomei, eu também devo ter o resultado disso aí documentado. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês, que eu adoro dar esse exemplo, que são 2 exemplos do mesmo lugar, tá bom? Então, uma época que eu dava consultoria numa unidade, é uma estação de tratamento de esgoto. Na norma passada, tá? Só fazer um adendo aqui, na norma passada, esse item chamava não conformidade, ação corretiva e ação preventiva. E isso ainda existe, só que a norma não tem mais esse nome. Só que a gente pode usar, porque a gente pode criar esse nome internamente.
Por quê? A gente tem aí não conformidade e ação corretiva. O que quer dizer não conformidade e ação corretiva? Aconteceu uma não conformidade, ocorreu um problema. O que eu faço quando eu tenho um problema já criado, já existe um problema? Eu tomo uma ação para corrigir, né? Porque eu não tenho mais jeito de prevenir um problema. É claro que eu vou corrigir ele e tomar ações necessárias para que ele não aconteça mais, como meio de prevenção. Só que ele já ocorreu. Então, a partir do momento que ele aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir, certo? Não tem muito o que fazer, corrijo o problema e ponto, acabou. E na norma passada, então, a gente tinha duas relações. Não conformidade, que é uma coisa que já aconteceu, e uma ação corretiva, que vai corrigir a não conformidade. E eu tinha uma outra, que era o seguinte, não conformidade potencial, né? Não era uma não conformidade real, era uma não conformidade potencial. Uma não conformidade potencial é aquele negócio que ainda não aconteceu, mas eu estou percebendo que está a caminho de acontecer, ou seja, é uma não conformidade em potencial. E aí, em vez de eu tomar uma ação corretiva, eu vou tomar o quê? Uma ação preventiva, porque eu não vou deixar a não conformidade acontecer. Isso seria uma ação preventiva, que a norma passada trazia, não conformidade, ação corretiva e ação preventiva. Então, o que eu posso determinar no meu sistema? Que eu tenho não conformidades reais e correlatas a ela, ações corretivas, não conformidades potenciais e ações preventivas. E eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo. Tinha uma estação de tratamento de efluentes e um dia ela começou a lançar efluente fora do padrão. Fazia monitoramento diário, a hora que foi ver, o efluente estava fora do padrão, foi fazer análise, a demanda, a DBO estava altíssima do efluente tratado, falou, cara, tem algum problema aqui que o efluente não está tratando. Abriu não conformidade. Né? Não estou nem cumprindo a legislação, não conformidade de requisito legal. Bom, e aí, pessoal, a gente vai fazer o quê? Análise de causa. O que é? Analisar a causa raiz do problema. Gestão, a gente faz muita análise de causa para identificar qual que é o problema raiz, né, desse caso. E aí foi bastante interessante esse caso, por quê? Bom, pessoal, não está tratando. Como que é a gente tem vários mecanismos de análise de causa, né? Tem um que é muito legal que chama 5 porquês. Você vai fazer 5, se vocês quiserem estudar um pouco isso, tá, pessoal? Vocês podem procurar aí, tem vários cursos de análise de causa na internet. Eu vou falar um exemplo aqui que os 5 porquês funcionam muito bem, mas os 5 porquês funcionam bem, tá? Tem diagrama de Ishikawa, tem outros tipos de análise de causa, mas os 5 porquês funcionam muito bem. Então era assim, você faz essa pergunta, por que a gente está lançando efluente fora do padrão? Bom, primeiro por quê? Porque o sistema não está funcionando. Uau. Por que o sistema não está funcionando? Nesse caso, tá? Específico aqui. Porque a lagoa airada não está funcionando. Foi isso que aconteceu, tá, pessoal? Isso é um caso real. Por que a lagoa airada não está funcionando? Porque o soprador não está injetando ar. Opa, então era para mim ter um ar sendo injetado na lagoa airada, que é uma lagoa que tem entrada de ar, e não está injetando. Por que não está injetando ar? Porque as baterias do soprador foram roubadas. Sumiu as baterias do soprador, elas foram roubadas. Por que as baterias foram roubadas? Porque eu estava com uma cerca quebrada, o alambrado estava quebrado. Então, vamos lá, olha que interessante, né? A gente saiu aí de um problema de tratamento de ar, de esgoto, para uma cerca quebrada. Vocês entendem a causa do processo? Adianta eu ir lá? Então vamos lá. Bom, a partir desse momento eu estou entendendo a causa raiz. A causa raiz do meu problema aí é que o soprador não está funcionando. Só que eu tenho um problema antes dele ainda, que é o quê? Eu tenho uma cerca quebrada. Se eu trocar o soprador hoje e colocar a bateria nova, o que pode acontecer? O cara entra e rouba de novo. E a norma não pediu para a gente que a gente deve evitar a reincidência do processo? Então aqui, ó, a fim, né, aqui, ó,
Eliminar as causas de não conformidades a fim de que ela não se repita ou que ocorra em outro lugar. Então, bom, pessoal, a cerca está quebrada. Mas o interessante nesse caso é que já existia uma ação, uma não conformidade aberta da cerca quebrada. Né? Por quê? Porque tinha um procedimento que o pessoal tinha que fazer avaliação de estrutura física da estação, fazia parte do sistema de gestão ambiental. E uma das coisas era olhar se as cercas estavam todas em funcionamento. E tinha uma das ações, quando o cara foi fazer isso, que ele viu cerca quebrada, abriu não conformidade. Só que o pessoal da manutenção não consertou. E o que é interessante só da gente pensar? Bom, nesse caso, pessoal, a gente vai criar um plano de ação. Então eu tenho uma não conformidade real, eu tenho um problema, que é não cumprimento de requisito legal, e agora eu vou criar um plano de ações. Eu já sei qual é a causa. Plano de ação: consertar a cerca, comprar soprador, reestabelecer o processo de aeração da lagoa, avaliar se a lagoa vai voltar à sua eficiência e avaliá-la no final se o efluente está sendo tratado. Bom, consertar a cerca, responsabilidade da manutenção. Comprar o soprador, departamento de compras. Reestabelecer o processo de sopramento aqui da aeração, da manutenção. Avaliar se a minha lagoa voltou a funcionar, a crescer, micro-organismos, se eu vou ter que... O que eu vou ter que fazer? Se eu vou ter que inocular novos micro-organismos na minha estação? O que eu vou ter que fazer? Cabe a quem? Ao pessoal da operação da estação de tratamento. E, por fim, avaliar se o efluente está sendo tratado novamente atendendo à legislação. Responsabilidade do pessoal da estação. Eu criei um planinho de ação com 5 ações, coloco lá o responsável e coloco o dia. E nesses programinhas que a gente tem de análise de não conformidade, o que é o interessante? Quando você põe lá, ação tal é para o departamento de compras, tá? Quem que é o gerente de compras? É a Maria. Então, responsabilidade da Maria. O que vai acontecer, pessoal? A Maria vai estar lá trabalhando, vai pingar no e-mail dela o quê? Você tem uma ação de um plano de ação de uma não conformidade aberta no seu nome. Maria vai olhar lá e falar: o que aconteceu? Eu tenho que comprar um soprador, comprar as baterias, porque a bateria foi roubada do soprador. Ela vai ler a não conformidade, ela vai entender. Então o que ela vai fazer? Opa, vou ligar na empresa de bateria e ver quanto que custa tal, e vou pedir a compra. O cara da manutenção lá é o João. O João vai abrir o e-mail dele: opa, tem uma cerca quebrada, eu preciso trocar, por quê? Porque a cerca, ele vai ler na conformidade, roubaram a bateria, não está tratando efluente. Opa, pessoal, temos que consertar a cerca. E aí, a hora que chegar a bateria, que a Maria comprar a bateria, já vou mandar ela me avisar, porque eu vou lá instalar. Ótimo! Resolvemos o problema. Tá? É para isso que serve não conformidade. E nessa mesma estação, pessoal, o mesmo soprador, o que aconteceu um tempo depois? Um tempo depois, esse soprador era um cano de fibra de vidro e o operador da estação começou a ver que o cano estava ficando muito desgastado e estava muito fino em algumas partes. Ele estava com medo de romper. E se romper, para de aerar de novo, o que acontece? Para de aerar, para de tratar, efluente lançado fora do padrão. O que ele fez? Abriu uma não conformidade potencial. Falou: pessoal, a gente está com o cano da aeração da estação de tratamento, com avaria, e ele está prestes a romper. E se ele romper, a gente vai ter um problema de uma não conformidade do processo ambiental. Então o que? Eu estou propondo uma ação preventiva, que é fazer a manutenção da tubulação de ar antes que ela rompa. Ótimo! O que ele fez então? Abriu uma ação preventiva e ele nem deixou a não conformidade acontecer. Pessoal, o que auditor mais ama na vida é não conformidade potencial. Por quê? Porque aí você vê que o seu sistema está funcionando de verdade. Você está conseguindo determinar uma não conformidade antes dela acontecer e já está tomando uma ação preventiva para que ela nem chegue a acontecer. Tá? Isso é o ideal no sistema de gestão, a gente conseguir prever as não conformidades antes delas acontecerem. Mas, pessoal, como eu disse, não tem problema nenhum abrir não conformidade e faz parte. O que importa aqui para a gente nesse item, pessoal? A gente deve ter
que ter uma sistemática dentro de não conformidade. O que é uma sistemática, Chad? Eu identifico a não conformidade, abro ela no sistema, faço análise de causa, faço um plano de ação, ponho as ações para o nome de pessoas específicas. E outra coisa, eu também tenho que ver se aquela não conformidade, eu abro uma não conformidade e mando, por exemplo, uma pessoa avaliar se aquela não conformidade faz sentido. Tá? Só abre uma não conformidade para a pessoa verificar se aquela não conformidade é uma não conformidade real mesmo ou se é um problema. Porque pode ser que, na verdade, aquela não conformidade não seja uma verdade, né? Aconteceu uma vez numa empresa, do pessoal falou que a gente tinha lá uma não conformidade, uma reclamação do vizinho, né? Até falei para vocês que tinha um animal morto. Bom, imagina se eu abro uma não conformidade daquela e passo pro pessoal, ó, avalia se a não conformidade faz sentido. O cara vai lá, olha e fala, não faz sentido, vai lá e coloca assim, não conformidade é avaliada como não procedente, não procede porque, e explico porque não procede, tá? Então você pode criar os passos que você determinar. O que é importante, pessoal? Sempre que eu vou fazer, eu tenho que ter não conformidade, tenho que fazer a avaliação de causa para mim evitar que aconteça. E o que eu poderia fazer nesse caso? Bom, pessoal, nesse caso dessa avaliação, por exemplo, de que as tubulações estavam com problema. Bom, já que eu vou ter que contratar uma empresa para ver tubulação, vou conversar com as outras áreas que tem tubulação. Pessoal, vocês estão com a tubulação aí começando a danificar? Porque se já tiver, eu já mando fazer manutenção também. Então você já usa uma coisa para tentar prevenir outros problemas que possam acontecer. É para isso que serve não conformidade, tanto real quanto potencial, ok? E a gente então vai aqui para o nosso último item aqui, que é o item de melhoria contínua, que é essas 4 linhas aqui só. A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental. Isso quer dizer, pessoal, de novo, eu já tinha falado que na norma passada ele falava de melhoria contínua poucas vezes, nessa norma ele fala várias vezes, e agora ele tem um item de melhoria contínua, que é o fim da norma e a cereja do bolo, que quer dizer o quê, pessoal? Eu sempre tenho que melhorar. Seja adequação, suficiência e eficácia do meu sistema de gestão ambiental. Eu tenho que melhorar o desempenho ambiental da minha empresa sempre no meu sistema de gestão. E é isso que vai pedir o nosso último e derradeiro item aí, item 10.3 da norma, que é eu devo estar sempre, continuamente melhor no meu sistema de gestão. Ok? Pessoal, espero que não tenha ficado dúvidas sobre esse nosso sistema aí, nossa norma 14.001, que a gente acabou ela aqui, né? Acabou a norma 14.001 aqui. Espero que não tenham ficado dúvidas sobre esse processo com vocês. Espero que vocês tenham entendido aí a nossa explicação da norma. Acho que deu para todo mundo, né, ter uma ideia, entender um pouquinho aí do nosso sistema aí de gestão ambiental, como funciona a ISO 14001. Qualquer dúvida, pessoal, vocês fiquem à vontade de me enviar, tá? A gente tenta tirar essas dúvidas, tenta sanar esses problemas que vocês ficaram ainda sobre a norma. E vamos trabalhando, a gente vai ter então na sequência aí as nossas ações aí de avaliação e coisas do tipo. E qualquer dúvida, vocês retornem, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço.